como grandes mensageiros ou grandes propagadores da real mensagem de salvação. E ainda dos 12, haviam 3 que queriam mais de Jesus. Mais. Nesse princípio, nesse início que eu estou dando para vocês, o que será que tira a pessoa da multidão para o grupo de 500, para o grupo de 70, para o grupo de 12 e para o grupo de 3? O que movimenta isso? Uma palavra de 7 letras. Atitude. Atitude. Não é porque eram os homens mais fortes, os homens mais formosos de Israel, não eram os homens mais vistosos, ou que tinham algum tipo de histórico de vida ilibado, de pessoas que eram, entre aspas, ética ou código civil sem nenhum DVC, sem um antecedente criminal. Não era isso. Atitude. Atitude vale muito mais do que intenções. Então a mensagem que nós vamos tratar hoje está no livro de Lucas, capítulo 19. E chama-se Vida Cristã é feita de atitudes. Amém? Texto conhecidíssimo, versículo do 1 ao 9. Nós já louvamos muito esse louvor desse personagem. E eu quero, pela graça de Deus, procurar levar você hoje a uma ministração sobre esse tema, diferentemente das anteriores que você já viu. Talvez eu consiga, talvez não. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Aqueles que pegaram podem compartilhar com quem está ao seu lado e dizer que Deus vai falar muito conosco através desse texto. Amém? Todos pegaram? É importante que todos sigam comigo. Podemos dar uma glória, porque todo mundo já achou? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ver nesse texto que muitas coisas acontecem quando nós fazemos as coisas depressa. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Pequeno parênteses antes de nós continuarmos a leitura. Versículo 2. O que aparece aqui que salta aos nossos olhos? Zaqueu era um homem conhecido pelo quê? Cobrador de impostos e um homem rico. Isso trata do quê, queridos? Rótulos. Rótulos que a vida coloca em cada um de nós. Jesus vai tratar de rótulos com Zaqueu. Vamos aqui. Versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus. Mas o que? Não? Por causa do que? Havia um motivo que ele não podia ver Jesus. Porque havia uma multidão e porque ele era pequeno. Olha, então nós podemos ver aqui, havia 2 fatores que impediam Zaqueu de ver Jesus. A multidão, algo fora, e a sua estatura, algo que diz respeito a ele mesmo. Amém? Fora e a ele mesmo.
As maiores barreiras dos homens, no homem, para poder ver Jesus, estão fora e estão dentro. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Tem alguma tradução que é figueira brava? É a mesma coisa. Para vê-lo, já que havia de passar ali. Aleluia. Hoje eu estou sentindo a presença de Deus aqui, ó. Sabendo que Jesus ia passar ali, ele foi caminhando. Ele foi ali meio cansado. Ele foi ali despretensiosamente, como quem não quer nada. Ele foi. Versículo 5, a coisa vai começar a ficar bonita agora. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para si e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedado, para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, coisa linda, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9: Disse-lhe Jesus: hoje, agora, nesse momento, veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Irmãos, lendo esse texto, em algum lugar, nas linhas ou nas entrelinhas, nós conseguimos identificar qual era a maior dificuldade, qual era o maior traço de caráter de Zaqueu. Qual era o que mais motivava esse homem? O que levou Zaqueu a ser o que era até aquele momento? Melhor pergunta. A gente consegue identificar isso? Está implícito aqui. Tinha algo que dizia muito a respeito de como Zaqueu funcionava, como ele vivia, pelo que ele vivia. Quais eram as aspirações humanas de Zaqueu? Sim, o dinheiro era uma consequência disso. O que movimentava Zaqueu? Ele era um homem ganancioso. Que isso é uma qualidade na nossa natureza humana, ou é não uma qualidade, é um traço da nossa natureza humana que muitas vezes manda, norteia, faz com que a gente viva consciente ou inconscientemente atrás de alguma coisa. Quando a ganância aflora, quando a gente sente que ela é aflorada, quando nós percebemos um descontentamento com aquilo que temos ou da forma que nós vivemos, aí gera em nós, desperta em nós uma ganância. Preciso fazer alguma coisa, preciso conquistar alguma coisa para sair dessa condição que eu estou. Preciso fazer algo. E esse homem, ele vivia com esse questionamento, ele vivia. E há um determinado tempo na nossa vida, há um determinado ciclo que se fecha na nossa vida, onde nós temos uma oportunidade de passarmos a limpo algumas coisas, e a partir desse momento começar a escrever diferentemente a história, o capítulo seguinte da nossa vida. E isso
passa por uma coisa importantíssima, que nós abrimos dizendo: atitude. Jesus vinha caminhando e entrou em Jericó, mas momentos antes ele tinha vivido aquela situação linda com Bartimeu, no caminho para Jericó. O homem que não via passou a ver, e gritando, falando de Jesus num sentido espiritual: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se Jesus já não andava muito desacompanhado, depois daquele sinal, muitos começaram ali a acompanhar Jesus até Jericó. O texto não diz, mas menciona que havia muita gente com ele ali. E isso em nenhum momento alterou a motivação, aquilo que segurava o coração de Zaqueu na atitude de mudança. E eu quero destacar com você nós podemos até achar mais, mas 3 principais atitudes. Mas não é qualquer atitude, foram atitudes que sensibilizaram, que tocaram o coração de Jesus, que fizeram com que Jesus chegasse e olhasse para cima, parasse todo mundo à sua volta e dirigisse a palavra a um homem, chamando pelo seu nome: Zaqueu, desce depressa. Sabe por que Jesus falou desce depressa? Irmãos, porque nós já perdemos muito tempo na nossa vida para enxergar algumas coisas, para perceber outras tantas, e para dar valor àquilo que realmente tem valor. Nós já perdemos muito tempo, nós precisamos nos apressar, nós precisamos agir depressa. É por isso que Jesus falou: meu, você já entendeu, você compreendeu o que está no teu coração, então desce depressa. Vem cá. Primeira atitude que Zaqueu demonstra aqui: uma total insatisfação consigo mesmo, com quem ele era, ou com quem ele não era. O que eu não sou, eu gostaria de ser, que me provoca em mim uma enorme insatisfação, uma frustração comigo mesmo. O que eu idealizava ser e eu não tenho conseguido ser, por uma obstrução, por uma ganância, por uma atitude exacerbada em cima de uma só coisa. Zaqueu precisava de escravo do que tinha, passar a ser senhor do que tinha. Ele era escravo do que ele tinha. Ele é escravo das suas próprias ganâncias. E ele estava profundamente mal com isso. O texto sagrado não fala porque muitas vezes para que a gente não associe o texto à nossa vida e deixe em aberto para que cada um de nós visite aquilo que dentro de nós causa esse tipo de confronto conosco mesmo, essa insatisfação com o que a gente vive, pelo que a gente luta, pelo que a gente despende energia, pelo que a gente podia fazer e faz, com aquilo que eu me ocupo demais e que causa em mim de menos. O texto fala que Zaqueu estava disposto a fazer qualquer coisa, e Jesus era a única, ou talvez a última chance que ele tinha. Precisa subir nesse pé aqui, eu subo. O que eu preciso fazer? Segunda motivação, segunda atitude: Zaqueu não estava disposto a olhar para os limites que o separavam de Jesus, de viver uma nova história com Ele. Claro,
Eu andei pesquisando e lendo um pouquinho sobre figueira brava. Era uma coisa difícil de subir. É uma árvore que o tronco é largo. Não sei se sabia, puxou alguma corda, se usou algum banco, se ele fez algum tipo de suporte para poder subir. Não sei o que ele fez. Mas um homem baixo para subir uma figueira brava é complicado. O que mostra para mim e para você que sair dessa zona que nós estamos é complicado. Não é fácil. Requer de nós atitude. Sair dessa prisão que a gente está, das, entre aspas, muitas justificativas que fazem com que nós vivamos o Evangelho, ou busquemos realmente entender na nossa alma o que é salvação. Não é no fim de uma reunião espiritual, num culto evangélico, nós perguntarmos se alguém aqui quer aceitar Jesus. Isso não salva ninguém, irmãos. Isso não leva ninguém para lugar nenhum. Isso pode causar uma comoção na família, nas pessoas que amam você, falam, poxa, a pessoa não leva espiritualmente a parte alguma. Leva. Infelizmente não leva. E nem o batismo. Jesus estava interessado naquela noite, onde nós lemos na ceia, acertar isso com Pedro. Porque Pedro, ou os outros 11, podiam estar em si mesmo confiantes na salvação. Eu não quero ser contraditório com o que eu estou querendo dizer para vocês, de que se não houvesse aquele texto, Pedro não seria salvo. Cabe a mim pensar isso, e eu quero me ocupar disso ou levar vocês a pensarem assim. Mas Jesus estava interessado que Pedro tivesse uma reformulação de caráter, assim como Zaqueu. Zaqueu, nessa onda de cobrador de imposto, de muito dinheiro, pouco tempo, uma vida superficial, não dá, não vai dar. Terceira atitude que me chamou a atenção em Zaqueu, está também no versículo 5. E Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Eu quero ir na tua casa, eu quero me relacionar com você. Dá para a gente imaginar, irmão, sem fazer esforço nenhum, uma pessoa que cobrava impostos para um país que subjugava o outro, e era uma pessoa que se sobressaía por posses, ganhas através dessa atividade. Era uma pessoa que todo mundo cumprimentava Zaqueu de manhã. Ô Zaqueu, paz de Deus, bom dia. Ele tinha conta na quitanda da esquina, ele era uma pessoa que jogava no time de Jericó, quando ia ter jogo chamava o Zaqueu. Vamos chamar o Zaqueu, cara legal. Era um cara rejeitado. Era uma pessoa que pelas suas escolhas não colheu o quê? Relacionamentos sinceros, profundos, gostosos, desinteressados. Não colheu. Quando muito poderiam chamar Zaqueu, para Zaqueu pagar alguma despesa, pagar alguma conta, porque ele tinha dinheiro. E ainda no campo da imaginação, talvez Zaqueu fosse aquela pessoa que, para poder receber um pouco de carinho, ou ter algum tipo de troca com alguém, se submetia a isso. Aí eu vou ficar um pouquinho, meia hora naquela roda ali, para ter com quem conversar um pouco, não ficar um pouco sozinho, deixar de estar sozinho. Ainda tem que pagar a despesa ali. Se eu tiver que comprar afeto, eu compro afeto. Eu compro o amor das pessoas. Compro o carinho delas. Quanto custa? Tenho dinheiro. Não importa muito se as pessoas não gostam de mim. Tenho dinheiro. Eu tenho posse.
Minha casa é a mais bonita da rua, da cidade. Eu cresci vivendo e achando que isso era importante. Nós crescemos e ouvimos e achamos muitas coisas até o dia de hoje importantes. E que de alguma maneira construíram dentro